A gente vai falar agora sobre Mundial de Clubes. Na sequência, a gente tenta fazer contato com o nosso Alexandre Araújo, direto da Arábia, porque hoje tem Fluminense contra o Al-Ahly. Mas antes de falar dessa atual edição do Mundial de Clubes, podemos falar dos novos formatos que vem aí, PVC. A FIFA anunciou as novidades daquele Super Mundial. Primeiro tem o Super Mundial e também vai rolar a volta da Copa Intercontinental. Sobre esse Super Mundial de Clubes num novo formato, 32 times, 8 grupos, com 4 times em cada uma deles, em cada uma das chaves, e o vencedor, o líder de cada chave, avança para as quartas de finais e depois aquelas eliminatórias. Além dos brasileiros, que a gente já imagina e projeta que vão estar dentro, da Europa, Chelsea, Real Madrid e Manchester City já garantidos no Mundial de 2025. Da CONCACAF, Monterrey, Seattle Sounders e Leão, Monterrey do México, Seattle Sounders dos Estados Unidos e Leão do México. Al-Hilal da Ásia, Al-Hilal, Urawa Red Diamonds e Al-Ahly ou e o Wydad Casablanca, representantes africanos. Então, da Ásia, Al-Hilal, e do Japão, Urawa Red Diamonds. Al-Ahly e o Wydad Casablanca, representantes africanos. Esse é o Super Mundial de Clubes, que a gente imagina que cada vez mais vai ser difícil para os brasileiros. Nesse caso, os que estão garantidos é o Flamengo, o Fluminense e o Palmeiras. Como é que você está vendo essa competição, PVC, que deve ser disputada entre junho e julho? E haja maneira de achar calendário para esse campeonato que vai acontecer nos Estados Unidos como primeira sede. Então, o Mundial de Clubes substitui a Copa das Confederações como evento teste da Copa do Mundo. Eu acho que ainda tem uma série de pontos de interrogação, porque a gente não tem todos os classificados. Vamos entender exatamente como vai acontecer com o calendário, porque você vai tirar times no meio do ano. Esse pode ser um ponto favorável para os times de outros lugares do mundo que não sejam a Europa, porque ele vai acabar sendo um torneio de pré-temporada ou de intertemporada para os europeus que vão chegar cansados. Pode ser um momento de um equilíbrio diferente no Mundial. Não acho que vai ter um time sul-americano ganhando o Mundial de Clubes, mas a possibilidade aumenta levando em consideração o momento da temporada, que é final da temporada e não início da seguinte. Então, pode ter time europeu cansado, pode ter time europeu dando de ombros, usando como torneio de pré-temporada. Pode acontecer um milhão de coisas. Mas é lógico que a gente está vivendo um cenário em que o domínio do futebol do planeta, domínio cultural e econômico, é europeu. O que mudou, eu lia muito o Guerin Esportivo no meio dos anos 90, e eu lembro muito de quando teve o caso Bosman e da matéria que o Guerin Esportivo escrevia dizendo que o futebol ia mudar completamente, e foi exatamente o que aconteceu. Quando você teve, em dezembro de 95, o Jean-Marc Bosman, jogador belga, ganhando a sentença na Corte Europeia, que determinava que um jogador, entre outras coisas, determinava que um jogador de futebol estava equiparado a qualquer profissional na Comunidade Econômica Europeia, e se um médico, engenheiro ou advogado podia trabalhar livremente sendo cidadão comunitário, ou seja, um médico belga podia trabalhar na Inglaterra, ou em Portugal, ou na Espanha, ou na Alemanha, ou na França, e isso passava a valer para jogadores de futebol. Naquele dia, a soma dos torneios intercontinentais tinha 19 títulos da América do Sul e 15 da Europa. E de lá para cá, entre Copa Intercontinental e Mundial de Clubes da FIFA, são 22 conquistas da Europa e 6 da América do Sul. Então, e nesse período de 95 para cá, dos 22 títulos europeus, 21 foram com jogadores sul-americanos jogando. Só o Manchester United de 99 não tinha sul-americano jogando. Então, o controle é totalmente europeu, porque os melhores jogadores estão na Europa. O que vai fazer com que o campeão mundial seja um europeu. E aí você consegue fazer, a FIFA fazer essa bandalha de o ano que vem. Na verdade, o Mundial de Clubes oficial da FIFA já é uma bandalheira há muito tempo, né? Porque por que o sul-americano e o europeu entram na semifinal e o cara da CONCACAF tem que vir lá de trás? E a partir do ano que vem,
o europeu fica esperando o finalista. Nessa nova Copa Intercontinental, né? Então, que mundial é esse? Essa Intercontinental, que mundial é esse? Agora, o mundial vai ser legal, mas é uma festa reservada. Você ganha o convite, mas não tem direito a comer nenhuma coxinha. É aquela que você já sabe o que vai acontecer no final, só está esperando para quem vai aparecer como mero figurante. É o Oscar do melhor coadjuvante, né? Porque o protagonista provavelmente a gente já sabe quem vai ser. Provavelmente vai ser um time europeu, porque se num jogo único, de final única, já é difícil para um sul-americano ter algum tipo de vitória. A última vez foi em 2012 com o Corinthians, diante de um Chelsea que, convenhamos, não era dos mais espetaculares. Imagine num formato que você tem 32 equipes PVC. A chance fica praticamente impossível. Se algum sul-americano ganhar esse Mundial, é para parar o mundo inteiro. Mas aí vai ser em função desse calendário, que é você ter os europeus jogando pré-temporada e os sul-americanos e africanos e CONCACAF, os africanos não, africanos também pré-temporada. Os sul-americanos no meio da temporada tentando ganhar um título. Só isso mesmo para tentar equilibrar um pouco as forças, porque realmente me parece muito complicado. Para a gente vai estar em meio de temporada, porque é entre junho e julho, né, de 25, e para eles, como o PVC falou, nessa questão de pré-temporada. Às vezes ligar, tipo, não, esse é um torneio que não vale a pena a gente gastar força, vamos pensar nos outros compromissos. Pode ser uma possibilidade. Sobre essa Copa Intercontinental, vai ser disputada a partir de 2024. Campeão da Champions entra direto na final, como o PVC falou, e os outros campeões continentais, incluindo da Libertadores, vão fazer um playoff para definir o outro finalista. Então, o europeu vai ficar lá tranquilo, esperando quem vem, e todo mundo se matando o resto para definir quem vai ser o outro finalista. E aí a gente vai tentar entender como é que isso vai funcionar. A antiga Copa Intercontinental era só campeão da Libertadores contra o campeão europeu, um jogo único, e agora essa mudança para 2024, dessa novidade que a FIFA também anuncia. É mais uma dessas que provavelmente vai ser complicada, né, de algum outro clube conseguir vencer. Mas isso vai voltar a levantar aquela polêmica, PVC. Eu já vi algumas pessoas falando a respeito disso. Tá vendo? Intercontinental não é mundial, porque era o formato antigo de europeu contra sul-americano, e agora com esse novo modelo da FIFA anunciado para a próxima temporada. A gente vai voltar a essa questão depois de 25. Assim, quem é campeão mundial de 2004, de 2000? Tem dois, né? A FIFA coloca ele dois. Boca e Corinthians. Então, teoricamente, vão ser dois. A não ser que a FIFA deixe de oficializar. Mas a partir do momento em que houver o Mundial de Clubes, a gente vai entender se vai haver a cada 4 anos, né? E aí entender se vai ter, de fato, uma sequência disso, ou se o Mundial vai voltar a ser intercontinental, organizada pela FIFA. O fato é que a polêmica vai voltar com mão cheia. O Mundial oficial da FIFA começa em 2000 e depois a partir de 2005. Por que a Copa Intercontinental é reconhecida como um Mundial de Clubes pela FIFA? Porque o mundo olhava para ele desta maneira. O mundo olhava de uma maneira uniforme? Não. Quando a Inglaterra ganhava a Intercontinental, eles davam de ombros, mas quando o Ajax ganhava, fazia festa. O Real Madrid sempre voltou da conquista intercontinental ou mundial de clubes fazendo festa. Chamam de mundialito, mas faz festa. Os jogadores são festejados, às vezes tem caminhão de corpo de bombeiros. Não é com uma festa como no Brasil, mas acontece. O Porto foi se festejou campeão do mundo em 87. Então, são situações diferentes. Em 87, não, em 2004. E lamentou quando perdeu para o Peñarol em 87. São visões diferentes, mas você chega em algum lugar do planeta e diz: o meu time foi campeão do mundo em 2005. O cara sabe do que você está falando. Ele pode não dar valor, mas ele sabe do que você está falando. A diferença é essa. Por isso que a Intercontinental é reconhecida como Mundial de Clubes. Acho que a tendência é continuar sendo reconhecida como Mundial de Clubes. Mas aí vai ser... O que não pode ter é clubismo. Difícil. Difícil. Não, difícil da parte de torcedor. O que é impossível é quando tem jornalista fazendo clubismo. Aí é mais difícil.
Dá uma dificuldade. Em cima desse tema ainda, a gente vai ter já na sequência o André Hernan ao vivo com a gente para conversar sobre o mercado da bola. Estava lendo um tweet aqui do Andrei Heitstock, que é nosso companheiro jornalista da Casa TV, está fazendo a cobertura do Mundial. Ele colocou o seguinte hoje mais cedo: existe má vontade dos europeus com o Mundial, mas é inacreditável como o resto do calendário obriga os times a, vou usar uma palavra mais leve, deixarem de lado o Mundial. O City jogou, ele não usou exatamente isso. O City jogou contra o Crystal Palace anteontem e vai fazer praticamente um bate-volta na Arábia para jogar um dia depois do sorteio das oitavas da Champions. Hoje, sorteio das oitavas, amanhã, a semifinal do Mundial de Clubes com o Manchester City. Europeu no Mundial tem a mesma energia de futebol masculino nas Olimpíadas. Claro que empresta prestígio estar ali, é maneiro, mas sempre fica aquela sensação esquisita de coisa fora do lugar. Destoa muito das energias de Al-Ahly, Ittihad e Fluminense, por exemplo. É um pouco disso do que você estava falando, PVC, de como cada um encara, né, essa competição. Mas os espanhóis encaram de uma maneira diferente dos ingleses. Não encaram como nós brasileiros ou como os argentinos, mas encaram de uma maneira diferente. Os latinos encaram de uma maneira diferente. O Ajax encara de uma maneira diferente. E quando a gente fala sobre essa distorção do futebol sul-americano para o futebol europeu, não se trata só do futebol sul-americano. Pega o caso da Holanda. Foi um aborto da natureza o Ajax na semifinal de 2019. Porque time holandês que chegava, o Feyenoord foi campeão em 70, o Ajax foi campeão 4 vezes, o PSV foi campeão uma vez, o PSV quase tirou o Milan na semifinal de 2005. Não existe mais isso. Qual é a chance de chegar um holandês na semifinal da Champions? O PSV pode eliminar o Borussia Dortmund e pegar o Porto nas quartas e chegar? Pode. O Peter Bosz é muito bom técnico. Mas a chance, o retrato do futebol da Holanda, de clubes, nos últimos 20 anos, desde o Ajax 96, é muito parecido com o do futebol brasileiro no Mundial de Clubes. O Ajax ganhar um jogo de um time da Premier League, ganhar uma semifinal, bateu na trave de ganhar no Tottenham em 2019, mas é um caso na natureza. Então, o que acontece hoje é que você tem uma distorção econômica que forma um polo cultural do futebol mundial em 3 países, que até a Itália está fora disso. E quando você pensa que o futebol do Oriente Médio vai entrar nessa roda, e pode até entrar a médio prazo, mas o Ittihad mostrou que não está, o futebol do Oriente Médio é Newcastle e Paris Saint-Germain e Manchester City. O Manchester City quer ganhar este Mundial, entre outras razões, porque é no Oriente Médio. E é uma demonstração de força para o Oriente Médio ter um time poderoso na Inglaterra. O Manchester City é um time dos Emirados Árabes com sede em Manchester. O Paris Saint-Germain é um time do Catar com sede na França. Aqui que está o X da questão. E a Liga Saudita não vai conseguir levar todo mundo para lá, para fazer um campeonato do mesmo nível, porque você vai ter um desnível dentro de um mesmo time. O Al-Ittihad tem o Kanté, o Fabinho e o Benzema num nível diferente dos outros jogadores da mesma equipe. E vai, como sem conjunto, perde para o Al-Ahly. Mesmo com Galhardo no comando técnico, na forma que a gente acabou de ver no Mundial de Clubes. Por isso o Al-Ahly vai ser o adversário do Fluminense na semifinal de hoje, a partir das 3 da tarde.